Boa tarde, gente. Estamos iniciando hoje mais uma aula com a conclusão. Hoje nós vamos finalizar a competência 5, que diz respeito a construir uma proposta de intervenção, respeitando os direitos humanos, com a apresentação de alguns elementos, como agente, detalhamento, ação, efeito e modo meio. Agora, eu quero que vocês respondam o exercício, tá bom? Quando eu perguntar. Por exemplo, a competência 5. Fiz 2 propostas de intervenção, não faça mais de 2 propostas, viu? Isso aqui está certo ou errado? Eu marco sim ou não? Não. Assim, eu fiz até 2 propostas de intervenção, não faça mais de 2 propostas. Então, é sim, né? Muito bem. Vocês vão fazer 1 ou 2. É porque quando vocês fazem 2, fica mais fácil para o corretor identificar quais problemas você quis resolver fazendo 2, viu? Próximo. Eu fiz as propostas de modo a combater as 2 teses que eu apresentei. As teses são os problemas que você desenvolveu e, por isso, deve solucioná-los na conclusão. Então, isso aí eu vou marcar sim ou não. Muito bem. Sim, a resposta é sim, gente. Eu vou fazer 2 propostas e resolver as 2 teses na conclusão. Ao fazer 2 propostas de intervenção, eu devo fazer uma para cada causa. Quer dizer, fazer uma para cada tese. Ao fazer somente uma proposta, esta deve combater as 2 causas de uma vez só. Estou consciente disso? Sim ou não? Sim. Para cada proposta de que eu fiz, eu apresentei o agente solucionador? Sim ou não? Tem que apresentar o agente para cada ou um agente para 2? Acho que só um. Tem 2 formas. Pode apresentar os 2 e também pode apresentar um, entendeu? E às vezes você também pode fazer assim, por exemplo, o governo, por intermédio do Ministério da Educação, você pode chamar um outro ministério juntando a outro, que fica também claro para o corretor que chamando os 2, você está querendo resolver a proposta. E quando você chama só um, você também pode resolver só em uma forma, no modo meio ou no efeito. Agora, eu aconselho fazer 2, porque no Enem, né? Porque no concurso não tem muita exigência essa questão, não. Assim, de modo que o corretor perceba que você resolveu as 2. Agora, quando ele vê as 2 propostas, ele já vai saber que você está tentando, em fazer 2, logo resolver as 2 teses. Então, no Enem, eu sempre mando os alunos fazer 2. Mas eu ensino as 2 formas. Eu mostro como fazer em uma e como fazer com 2. Pode passar. Pode passar. Não, tem mais. Espera, essa parte tem mais outro exercício. Tá antes, né, desse aí.
Tinha um antes desse? Eu acho que tinha, espera aí, sobe mais um pouco. Esse aí, esses eita, eu pensei que estava depois. Tem esse, antes desse, qual é? Tem essas daí. Ó, isso tudo é o exercício. Pronto, vamos do exercício. Ó, gente, aqui são conclusões que eu tirei do material de corretores. Ó, nós vamos analisar essas conclusões e destacar os elementos da proposta de intervenção, o efeito, o agente, o modo meio. Vamos ver aqui, ó. Uma solução para esses problemas seria fazer o registro da criança. Tem mais? Depois dessa parte de criança, até criança. Seria fazer o registro da criança. Só tem até aí. Eu não estou com ela aqui. Ó, peraí. Fazer o registro da criança no próprio hospital, no dia do nascimento, e diminuir a burocracia no retirado, quer dizer, na retirada da segunda via. Gente, então aí, o que vocês acharam? Gostaram dessa proposta de intervenção ou não, né? Dariam quantos pontos? Ela tem quantos elementos? De 1 a 5? Aí. Saí sem querer, gente, desculpem. Peraí, deixa eu ver aqui um negócio. Ó, ela vai ter 2 elementos só. Ó, não tem quem vai fazer, não tem o agente, viu? Por exemplo, fazer o registro da criança. Então, o fazer é um verbo, o fazer é uma ação. Então, ela já ganhou no Enem 40 pontos, né? Se fosse nos concursos, gira em torno de pontos, assim, tipo de 1 a 5, de 0 a 10, que depende da banca, os critérios, né? E os pontos. No Enem, eu já sabia que era 40 pontos, que vale 200. Aí, quando diz e diminuir a burocracia na retirada, é o efeito. Então, mais 40, ela tiraria 80 pontos. Tem só a gente. Não, desculpa, tem só a ação e efeito. Gente, mas nem tem o modo meio, nem tem o detalhamento e nem tem o agente. Então, 80 pontos de 200. E nos concursos também o desconto ia ser grande, né? Porque está uma proposta incompleta, mal feita, né? Acho que essa redação nem teses ela tem, está muito problemática essa redação aí. Então, jamais façam uma conclusão assim, tá? Agora, próxima redação. Gente, sabe o que acontece muito? Os alunos, o que eles fazem? Fazem conclusão fora do lugar. Então, pode, é permitido, mas você perde vários pontos nas outras competências. Ó. Onde foi que o participante fez essa conclusão? Lá no desenvolvimento. Então, quando a gente está corrigindo redação do Enem, temos que corrigir atentamente, porque se ele fizer uma conclusão lá no desenvolvimento, a gente tem que contabilizar. Ele fez uma conclusão no desenvolvimento, colocou o efeito, a ação, a gente tem que contar. E se na conclusão não tiver feito, não, mas fez em outro momento. Agora, na competência 3, ele vai ser muito castigado, porque deixou outros elementos.
Se ele fez uma conclusão no lugar errado, ele deixou de falar de marca de autoria, né, de colocar repertório e fazer um embasamento no lugar certo. Então, ó, como foi feito, ó. Deveria existir uma política de governo, ó, deveria existir uma política de governo mais eficaz quanto a isso, já que sabemos a importância da posse dele. Então, aqui, gente, só tem ação, quando essa parte deveria existir, só uma. Muito bem, Yuri, só tem uma. Então, aqui, na conclusão, não tem nada de conclusão, mas tem em outro momento. Então, o participante aqui, se fosse no Enem, tiraria ainda 40 pontos. Muito pouco, né, na competência, mas não zeraria, não. Tá bom? Então, vamos ter muito cuidado, gente. Cada elemento no lugar. Conclusão é na conclusão. Tá bom? Eu recebi uma redação para análise, eu nem fiz o recurso. Muito problemática essa redação. Qualquer dia, se der tempo, eu vou estar mandando ela aqui. Tinha conclusão no lugar errado. Eu nem inventei de fazer o recurso, só fiz análise. Começava com tudo. Até o conectivo e o participante ainda tirou 32 pontos e ainda queria mais. Né? Eu mesmo, se eu tivesse corrigido, eu não teria dado 25 pontos naquela redação. Ele tirou foi muito. Né? Eu nem fiz o recurso, que eu sabia que não tinha como argumentar a favor de tamanho erro. Era erro. A introdução só tinha 3 linhas, só tinha uma tese. Essa tese não foi nem retomada nos parágrafos de desenvolvimento. Né? E a pessoa ainda disse que fez um curso de redação, um curso até caro. Né? Mas estava o aprendizado muito impactado. Então, gente, assim, para fazer recurso, tem que realmente a redação ter sido injustiçada, porque se tiver realmente muitos erros, não adianta, entendeu? Então, ó, se vocês fizerem uma conclusão no lugar errado, até que a gente pode fazer argumentando essa questão, né? Mas em outros aspectos vai perder ponto, porque tem que se, por exemplo, Yuri fizesse uma conclusão no desenvolvimento, ele podia se dar bem na conclusão, mas ele ia perder ponto em outros critérios de organização, que na conclusão é que tem que ser feito. Então, vamos nos atentar para só fazer lá no lugar certo, só na conclusão. Pode passar. Faça a proposta de intervenção para as seguintes temáticas. Gente, ó, aqui é nossa atividade, ó. A problemática em torno da... Eita, era automedicação, tá errado aí o nome. A escalada do endividamento no Brasil. Então, era para vocês... né? Vocês fizeram a introdução e o desenvolvimento, agora chegou o momento de voltar nesses temas e fazer a conclusão. Lembrando que a gente não pode esquecer das teses, viu? Porque vocês têm que retomar as teses. Ó, aqui nós vamos analisar só uma conclusão. Já nem precisa ver a redação toda, só precisa eu trazer as teses. Ó. As teses foram negligência do governo e lacuna educacional. Então, o participante culpou o governo e a escola. Então, vamos ver como foi. E aí foi nos temas do Enem 2022, que foi sobre os indígenas e quilombolas. Portanto, então, gente, se é conclusão, a primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar um conectivo do grupo. Portanto, em suma, em síntese, desse modo. Então, portanto, é preciso buscar medidas para valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então, aí é o tópico frasal da conclusão, que é a retomada do tema ou das teses. E vocês podem adequar. Portanto, é preciso buscar medidas para solucionar o problema em torno do endividamento no Brasil. Portanto,
é preciso buscar medidas para sanar a questão em torno da automedicação no Brasil. Vocês só colocam o tema de vocês, pode adequar. Uhum, pode sim fazer desse jeito, viu? Para isso, é necessário que o governo federal, gente. Então, quem é o governo federal? É o agente, é o ser chamado. Quem vai fazer? Então, aí o participante chamou o governo. Então, o corretor já vai entender que ele tá resolvendo a própria negligência do governo. Que quando você cita negligência do governo, é como se o governo tivesse sem fazer algo. Então, você já chama, aciona o governo, então fica um agente bom. Ou algum dos ministérios também. Ó, o que está escrito de verde? O nosso detalhamento. Nos concursos, gente, esse elemento aí é opcional, viu? Lembrando que os meninos colocaram, mas é opcional. Você não vai perder ponto porque não detalhou no concurso, não, porque é menos tem menos exigência. Mas no Enem tem que ter um detalhamento. Aí eu sempre mando detalhar o agente. Para isso é necessário que o governo. Qual é a função do governo? É só colocar o detalhamento, é só você dizer a função do agente. Responsável pela elaboração de políticas públicas nacionais. Detalhamento. Então, no Enem, o aluno já ganhou 80 pontos aí, gente. 80 já está garantido. 40 do agente governo, mais 40 do detalhamento, que é a função dele. Pronto. Agora, o que o governo vai fazer? Invista. Uhum, muito bem. Aí é a ação, gente, ó. A parte aí que o Yuri citou é a ação. A ação é um verbo, investir, né? Invista na fiscalização das terras dos povos originários. Eu tenho essa redação inteira, ela é nota 1000. Na crítica, ó, uma sugestão para uma ação muito boa. Quando vocês fizerem uma crítica no desenvolvimento, vocês vão resolver. Lá no desenvolvimento, ele disse que o governo é omisso porque não cria políticas públicas voltadas para a fiscalização das terras. Eu acho que ele falou até do pessoal que invade, né? De modo que é invadida por porceiros, grileiros. Ele falou até os tipos de povos que invadiam essas terras, né? Como donos, né? Então, ficou muito boa a ação dele. Então, se o governo está sendo omisso porque não fiscaliza, para que melhor do que na ação eu colocar fiscalizar? Né? Então, ó, o corretor já está de boa aqui vendo que ele já está na ação resolvendo a tese citada. Ó, invista na fiscalização. Pronto, já resolveu a tese 1. Invista na fiscalização das terras dos povos originários. Então, gente, no Enem, o aluno já tem 120 pontos aqui. 40 do agente do governo, 40 do detalhamento que é de verde e 40 da ação, 120. Aí, se for no concurso, varia. No CEP, cobrava 1 ponto em cada elemento. Então, aqui o aluno já teria 3 pontos, viu? Por meio de que fazer isso? Então, gente, o modo meio vai ser por meio de, por intermédio de, mediante. Então, por meio dos órgãos competentes, a exemplo da FUNAI. Ó, como ficou bom? Então, ó, por meio de, aí é o modo meio. A fim de garantir direitos à população indígena, quilombola, entre outras, que se integram como originários da nação verde e amarela, que é o Brasil. Efeito, muito bem. O objetivo é o efeito. Então, se fosse no Enem, vocês sabem quanto o aluno tinha tirado se a conclusão fosse até verde e amarela. Ele teria tirado quanto na conclusão? De 0 a 200. Mais um pouco. Os 200, viu? Por que é que eu digo que a conclusão é o mais fácil? Gente, ele tinha tirado 200, porque a conclusão quer saber se você fez uma proposta de intervenção com esses 5 elementos, e ele fez até aí.
Mas tinha uma competência que ia castigar, por quê? A competência pensar 2 teses e ele só resolver uma. Tem sim, tem necessidade. Espera aí. Ó, até aí o participante tiraria os 200 pontos em análise de que ele fez os 5 elementos. O Enem só quer saber isso. Mas tem uma competência que ia tirar ponto porque você só resolveu uma tese e deixou a outra largada. Alguém sabe qual é? A 1, a 2, a 3 ou a 4? Que ia tirar ponto por isso. Das do Enem. Vai lá. É por isso que eu mando fazer 2. É porque se fizer uma, vai se dar bem só na competência 5. Mas tem outra que vai castigar. Pois, ó, eu acho que eu falei na gravação da competência 3, Yuri. Pois tem essa questão, ó, gente. Gente, por que é importante assistir a aula? Eu fico muito preocupada com o pessoal que não estão assistindo, né? Porque é muito importante, ó, isso. Porque é na competência 3 que vocês vão perder ponto. Se vocês não fizerem, se vocês não responderem as 2 teses, viu? Então, ó, agora sim, em algum momento, até agora, não foi falado de omissão da escola. Agora ele tem que criar uma medida para resolver a questão da negligência da escola, entendeu? Agora, outra proposta. Ó, além disso, é o conectivo de soma e adição, o trocinho ademais. Além disso, as escolas. Então, se ele culpou a negligência escolar, porque a escola está preocupada só em ministrar conteúdo para as provas, e esses conteúdos não são importantes para a vida dia a dia do aluno, então ele agora escolheu como agente as escolas. Então, as escolas é o agente 2. O que elas devem fazer? Ó, devem debater sobre a importância que os povos tradicionais têm para a sociedade brasileira. Então, isso aí de vermelho é o quê? Ação. Ação para a tese 2, negligência da escola, por meio de aulas interdisciplinares, né? Aulas que envolvam essa questão aí de valorização dos indígenas. Pronto. Então, agora sim, viu? Então, eu ensino vocês a fazerem 2 propostas, porque a competência 3 tira ponto. E no Enem, né? Nos concursos também vocês vão perder no critério de análise do tema, organização dos argumentos. O corretor está ali, ele presta atenção nesse detalhe, viu? Essa questão aí é porque ele tira ponto, se tem que tirar ponto se você não resolveu a questão das teses. Então, aí está completa agora. Aí só vai contar uma vez. Não vai contar 2 agentes, 2 ações para a questão da contabilização na competência 5, não. Só vai contar uma vez. Então, como já teve os 5 elementos na primeira, então na competência 5 já está garantido os 200 pontos. Viu? Pronto, pode passar. Ah, essa parte a gente já fez. Pronto, finalizou? Que sim, né? Pronto. Pois agora coloca aí a redação que eu te mandei. Já ficou clara a conclusão, tá ficando claro. Nota máxima. Nota máxima, os alunos tiram nota máxima nessa competência aí de boa, que bom, Yuri. Tira de boa, nota boa nessa competência. Gabarita.
Ó, aluno de nono ano, todos tiraram 200 pontos, os três, eu só tinha três. Os três tiraram 200 pontos nela. Não tem exigência, você respeitou os direitos humanos, fez uma proposta de intervenção com com esses 5 elementos, tirou 200, viu? Então, não é difícil. Tem que ter o agente, o detalhamento, a ação, o efeito e o modo meio. Ó, essa redação aí, gente, é do meu aluno que está aqui, né, do Yuri. Yuri, eu vou colocar aqui tua redação para análise. Vou corrigir ela em aula. Não se apavore, tá boa. Gente, esse tema aí sobre fome e desigualdade social no século XXI, né? O concurso dos bombeiros cobrou a pobreza, os alunos adoraram a prova, amaram a prova, gente, mas infelizmente não tiveram a prova corrigida, alguns, né? Por conta que não foram bons nas outras questões. Fome também foi o tema que o colégio aqui de Picos cobrou, né? Os alunos, para entrar no nono ano, tinha que fazer essa prova de redação. Eu dei algumas aulas, né? Era 3 dias de aula. Graças a Deus, todos que eu ministrei aula conseguiram passar. E o tema foi sobre a fome. No dia que chegaram lá, que a professora entregou os textos motivadores, era a fome no Brasil. Tema, só isso. Tema a fome no Brasil, aí tinha um textinho motivador e pronto. E aí, graças a Deus, deu certo. Então, gente, é um tema no eixo social. Fome e desigualdade social no século XXI. Então, ó, vamos analisar aqui. Tiago, dá para ir destacando a estrutura. Então, ó, nós vamos analisar tudo, porque a gente já viu a introdução, né? A gente já viu a conclusão e o desenvolvimento. Então, a gente vai analisar e vamos ver, né, se a conclusão foi feita de acordo com as teses, viu? Ó, vamos ver. O filme O Poço traz uma visão, ou traz uma visão de uma prisão vertical contendo níveis interconectados, no qual os presos do nível superior comem até se saciarem, enquanto os níveis inferiores ficam com as migalhas. Então, né, a gente já vê a questão da desigualdade. Né? Já assistiram esse filme? Assistam, que é um ótimo repertório para esse tema, gente. Pois assista, que tu citou aí muito, né? Ficou bem citado. Que bom. Ó, de maneira análoga, no Brasil, os níveis de riqueza não são equiparados, quer dizer, distribuídos de forma igualitária, né? O que gera enorme desbalanço na igualdade social. E como resultado disso, a fome e a pobreza atingem a maior porcentagem da população brasileira. Pronto, gente. Então, aí foi feito o uso produtivo do repertório, fazendo a menção de comparação ao filme e citado o tema da pobreza. Então, tá indo muito bem aí, né, o repertório contextualizado com o tema. Então, de maneira análoga até brasileira, é a apresentação do tema. Pode destacar de outra cor. Então, gente, é assim que vocês vão fazer. Coloca um repertório, aí contextualiza ele com o tema e apresenta o tema. Vamos destacar o de maneira análoga até brasileira de outra cor. Ó, agora vamos ver as teses. As causas dessa problemática estão relacionadas com o pouco acesso à escolaridade decente. Então, tese 1, né? Pouca escolaridade. O aluno não foi para a escola, não se ascendeu socialmente, né? Então, vai viver em situação de pobreza, vulnerabilidade social. E baixo
cadê? E baixos valores salariais. Então, baixos valores salariais é a tese 2. Pronto. Por essa razão, medidas devem ser tomadas para resolver esse empecilho. Ó, arremate. No concurso CNU, gente, eles não estão exigindo. Espera aí. Gente, no concurso CNU, eles não estão exigindo introdução tão completa, não, né? Mas deixa, né? Não tem problema nenhum, não. Eu tenho certeza que o aluno não vai perder ponto por isso, não, tá bom? Mas aí é em nível de Enem mesmo, desse jeito aí, contextualizada, uso produtivo do repertório, viu? Aí como tá bem feita, mas eu tenho certeza, se não fosse o arremate, não quisesse colocar o arremate, não tinha nada não, tá bom? Nenhum problema. O aluno poderia muito bem ter parado em salariais, tá bom? Poderia ter parado em salariais, então não tinha problema. Mas não está errado porque fez um arremate, não, porque ele só retomou que realmente tudo que ele citou é um problema e precisa ser resolvido, viu? Pronto. Agora nós vamos analisar o desenvolvimento, lembrando que a tese 1 então o desenvolvimento 1, ele vai girar em torno dessa questão da baixa escolaridade, do pouco acesso à escola. Sob essa análise, gente, isso aqui vocês sempre vão ser avaliados no Enem, nos concursos. Operador argumentativo, começando os parágrafos, tem que ter, viu? Então, sob essa análise, já conta. Poderia ser o diante desse cenário, sob essa lógica, sob essa perspectiva. É válido destacar que o baixo nível de conhecimento pode, por fim, influenciar diretamente no cargo de trabalho dos cidadãos brasileiros. O aluno retoma, né, pouco acesso à escolaridade, baixo nível de conhecimento, né, usando aí por sinônimo. Então, o corretor vai entender que é a mesma tese. Então, até brasileiros é o tópico frasal, pode destacar, que é a retomada da tese 1. Pode destacar. E estou vendo aqui uma música que eu gosto muito, inclusive tenho aqui uns textos de interpretação, né, que eu passei para a minha turma de EJA, Cidadão, Zé Ramalho, né? Tá vendo aquele edifício moço, né? Muito boa a música, trabalho direto essa música como interpretação. Então, o Yuri pensou numa música, num repertório muito legal. Já pensou se fosse esse, hein? O tema do CNU, com essa redação aí? Ia se dar muito bem. A música Cidadão foi bem pensado, né? Vamos torcer muito, né? Fazer oração para ser esse tema aí. Deu sorte, eu ensinei esse tema para os alunos que iam fazer a prova, gente, parece, no outro dia eu ri demais. Quando eles me mandaram, caiu mesmo o tema lá, fome, eu citei a fome na sexta de noite. Não sei que intuição foi essa que me deu de acertar, assim, do nada, né? Então, vai que seja, né? Que tá tendo muito, tá muito falado, gente, essa questão da fome, tá muito falada. A música Cidadão, de Zé Ramalho, traz em sua harmonia a história de um pedreiro pobre em meio a... faltou uma crasezinha, aquele acentinho grave. Aqui, em meio a que a sociedade tem uma crase aqui na linha 3, nesse A. Mas vamos torcer, né, que o corretor passe por cima. Pode ter sido na hora de digitar, né, na hora de digitar. Em meio à sociedade de alta economia. Pronto, então até aí é o repertório, esse repertório aí é muito bom. Gente, vocês citam essa música aí, né, nessa questão de desigualdade social, pobreza, né?
A música Zé Ramalho, eu vou enviar esse repertório aí para vários alunos aí, que é uma música boa, né? Passa muito, uma música muito boa. Pronto. Então, gente, tópico frasal com repertório aí apresentado, né? Agora vamos para o embasamento. Ó, de forma similar. Similar quer dizer parecida. Então, de forma similar à música. Gente, eu podia usar aí o contudo, o entretanto. Já pensou se tivesse aí um entretanto ou um contudo? Deus me livre, né? Ó, porque se vocês citassem aí o entretanto, vocês estariam dizendo que é diferente. A música apresenta desigualdade social, mas essa desigualdade social ela não está se refletindo na realidade. Então, tem que ser os conectivos de semelhança, para fazer aquela analogia com o repertório e a realidade. De forma similar, grande parte dos brasilienses, que assim como o personagem da música, que tiveram pouco acesso à educação. Espera aí, vamos ver bem aqui um negócio. De forma similar, grande parte dos brasileiros, que assim como o personagem da música, vamos tirar esse que, para não ficar bem repetido. Aí deixa só assim. Tiveram pouco acesso à educação, tá? Tiago destaca bem aqui besteiras, poucos erros que não vai comprometer a estrutura. Esse que na linha 5 e a crasezinha lá. Pronto. Tiveram pouco acesso à educação, sendo o Piauí o primeiro estado do Brasil com maior porcentagem de analfabetismo. Atualmente, 14,8% dos habitantes. Ó, outro repertório, né? Então, ele embasa, isso aqui é muito bom fazer assim. Tem aluno que coloca um repertório, aí depois coloca a Constituição fundamentando. Então, além do repertório da música, ainda fundamenta com um dado estatístico comprovando o seu embasamento. Fica muito bom isso aqui. 14,8% dos habitantes que, agora eu não estou vendo nada dessa cor, peraí, deixa eu dar aqui um zoom, que acabam por ocupar essas categorias de cargos por motivo de grande parte deles não exigem altos níveis de escolaridade, né? E ainda tem um exemplo. Um forte exemplo disso é a condição de vida da maioria da população brasileira. Tem uma vírgula depois de brasileira, tá? Na qual se encontra em estado de pobreza. Pronto, ficou muito bem feito esse embasamento. É porque, gente, por conta que você não tem um conhecimento, todo emprego tá bom para você, né? Às vezes uma pessoa vem bem esperta mesmo, esperta, querendo explorar, fulano vem trabalhar para mim, oferece uma migalha, né? A pessoa ainda acha muito e vai, né? Então, aquele pouco acesso, né, à escolaridade não faz com que ela tenha aquela visão de mundo, né? E não, ela não está apta a exercer melhores salários por conta da condição escolar mesmo. Então, ficou muito bem feita essa argumentação. E o concurso nem exige tanto, o CNU, mas não tem nada a fazer assim, não. E tem a marca de autoria também. Se tivesse só até pobreza já estava bom, porque não tem essa exigência. Mas se colocou, não está errado por isso, não. Faltou uma vírgula depois do logo, mas está muito bom. Logo, é necessário haver ações capazes de amenizar esse revés. No Enem, isso aí é chamado de marca de autoria. No Enem, isso aí conta demais. Uma redação, ela só leva 1000 se ela tiver isso aí. Então, se eu corrigir a redação do Rony, estava ótima, mas ele esqueceu no Enem, gente, de fazer uma marca de autoria, ele já vai despencar para perder 40 pontos, já não tira 1000 mais. Então, no Enem, essa marca de autoria, ela demonstra total domínio do participante com a autoria em si, né? Então, é tanto que no material do corredor tem assim, indícios de autoria e autoria mesmo.
Então você só vai para o nível 5, 200 pontos, quando tem a marca de autoria, que é isso aí no final. Você colocar uma frase de efeito, que é igual o arremate. Pronto, então aí a marca de autoria. Então ficou muito. Estão percebendo, gente, como é que funciona? Tem crase, tá certo. Acho que colocou, né? Acessuar é uma palavra que a regência dela pede uma palavra feminina para depor dela. Então, gente, sempre vai ter crase. E, Tiago, para o desenvolvimento não ficar quebrado, falta 14 minutos. Eu tenho certeza que não dá. Acho que não dá tempo, não. Vamos. Tirou a crase de acesso à educação? Não vi, não. Pois tá certo. Cadê? Em qual linha? Não. Tiveram pouco acesso à educação. Tem crase. Tem a crase mesmo, e tu colocou a crase. É. Pronto, vamos sair, gente. Aí mandou tudo.